Por que táxis e motoristas estão dividindo moradores de São Francisco? Cidade americana testa táxis autônomos, mas residentes temem pela perda de posto de trabalho e falta de segurança nas ruas após acidentes. Ativistas protestam contra os táxis autônomos colocando cones de trânsito em seus capôs, o que paralisaria veículos até o objeto seja retirado. Foto BBC. Meu batimento cardíaco acelera um pouco conforme o táxi se aproxima. É uma visão bizarra que nunca imaginei ter na vida. O táxi não tem motorista. Ele para da minha frente e me orienta a destrancar a porta com meu telefone antes de me levar noite adentro. Mas quando estou prestes a entrar, um transeunte se aproxima. Eles não são seguros, ele me diz. Ele afirma que viu alguém quase ser atropelado por um táxi autônomo e me avisa para ter cuidado. O transeunte representa uma parcela da população de São Francisco que não gosta dos táxis robôs e acredita que a cidade permitiu um experimento perigoso que está colocando vidas em risco. Alguns dos descontentes vão além. Durante o verão, um grupo de ativistas começou a sabotar os carros colocando cones de trânsito em seus capôs. A prática paralisa os veículos, deixando-os fora da atividade até que o objeto seja removido. O grupo Safe Street Rebels, Rebeldes por Ruas Seguras em tradução livre, descreve o que faz com Corning, algo como coneamento, e alguns de seus veículos se tornaram virais. Mas as autoridades municipais estão empenhadas em permitir que os táxis robôs operem nas ruas por enquanto. Vista do banco de passageiro de um táxi autônomo Cruise. Foto BBC. Em 10 de agosto de 2023, a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia, CPUC, na sigla em inglês, votou para permitir que duas empresas de táxis, Waymo e Cruise, operassem em um serviço 24 horas. Anteriormente, eles só tinham permissão para operar viagens à noite. Antes dessa votação, as autoridades passaram 6 horas em uma audiência pública na qual os cidadãos expressaram suas expectativas e preocupações. Os contrários. Havia motoristas das plataformas Uber e Lyft preocupadas com a possibilidade que os táxis automatizados tiram seus meios de subsistência. Se você permitir a expressão dos táxis autônomos, isso vai tirar o emprego das famílias. Sou mãe solteira, disse Rosine, motorista de Uber da cidade. Representantes dos caminhoneiros de coleta de lixo disseram que os carros frequentemente quebravam e bloqueavam seu caminho. O Serviço de Bombeiro de São Francisco criticou os carros pelo mesmo motivo, alegando que seus trajes foram obstruídos 55 vezes deste ano. Outros acreditam que a tecnologia simplesmente não vai provar ser segura. Eu adoro tecnologia, mas ainda não está pronto. Isso é um perigo para os cidadãos de São Francisco, disse Matthew Sutter, o motorista de táxi da cidade. Na audiência pública, havia representantes de pessoas com deficiências físicas que se perguntavam como conseguiriam entrar em táxi sem a ajuda de um motorista. Mara Mati, membro do Conselho de Coordenação de Trânsito, disse que a adoração dos táxis autônomos deixa os deficientes de São Francisco desamparados e os favoráveis, mas havia também no encontro apoiadores dos veículos sem motoristas. Vejo como esses carros se comportam e confio muito mais nele do que em motoristas irritados ou distraídos, disse George Jancu, cirurgião ortopédico de São Francisco e ciclista.
Ele acrescenta que trabalhou em muitos ferimentos graves envolvendo motoristas e que os táxis autônomos parecem ser mais seguros. Jesse Wolinski, que tem deficiência visual, diz que foi assediado por motorista de Uber e Lyft. Os carros da Waymo me proporcionaram um nível de segurança que nunca experimentei antes. Houve também uma mãe que disse que os taxistas a rejeitaram quando viram as cadeirinhas dos seus filhos, algo que um carro sem condutor nunca faria. Acidentes e o que dizem as empresas. Ouvi os dois lados da discussão. Usei os táxis autônomos da Cruise várias vezes nos últimos meses sem nenhum acidente. Ao mesmo tempo, também estive num táxi robô que quebrou no meio da rua. Sem saber como lidar com uma curva fechada para a direita, ele simplesmente parou. Os carros atrás de mim buzinaram e finalmente subiram do meio-fio para nos contornar. Eu pude entender a frustração deles. Apenas 8 dias após a votação para permitir que as empresas expandissem o uso de táxis robôs, um táxi Cruise se envolveu em um acidente com um carro de bombeiros. Postagem da Cruise sobre acidente envolvendo um dos veículos autônomos operado pela empresa Fotoreprodução Twitter. A Secretaria Estadual de Veículos Automotores da Califórnia solicitou que a Cruise reduzisse pela metade o número de veículos nas ruas, o que a empresa concordou em fazer. O procurador da cidade, David Chiu, pediu à CPUC que suspendesse a decisão de expandir a oferta de táxis autônomos. São Francisco sofrerá sérios danos com esta expansão desenfreada, argumentou. A Cruise e a Waymo insistem que seus táxis autônomos são seguros. A Waymo disse à BBC que a empresa completou mais de 3 milhões de milhas, cerca de 4,8 milhões de quilômetros de condução totalmente autônoma, e afirma não ter sofrido nenhum acidente com pedestres ou ciclistas. A empresa também diz que as colisões entre veículos em que se envolveu ocorreram quando outros motoristas infringiram as regras ou dirigiram perigosamente. A Cruise, por sua vez, disse que completou 3 milhões de milhas sem motoristas e que tem um sólido histórico de segurança. Ludismo do século XXI. Muitos moradores de São Francisco ainda não estão convencidos. Num parque tranquilo da cidade, conheci uma pessoa que faz parte da liderança do grupo Safe Street Rebels, que deseja manter o anonimato. Essa pessoa me diz que o Coning pode ser apenas o começo dos protestos físicos contra a inteligência artificial, e que este tipo de ações humanas se tornarão cada vez mais comuns. A pessoa representante do grupo relata frustração porque a preocupação das pessoas em relação aos táxis autônomos em São Francisco não estariam sendo ouvidos. Definitivamente não somos vigilantes, somos apenas a comunidade que se auto-organiza para nos fazer ouvir. Perguntei se os ativistas contrários aos veículos autônomos seriam equivalente do século XXI aos ludistas, grupo que se opunha veementemente à industrialização do início do século XIX, destruindo máquinas como forma de protestos. Sim, acho que há paralelos aqui, e acho que os ludistas foram tratados injustamente ao longo da história. Encruzilhada. São Francisco está em uma situação estranha. A cidade quer estar na vanguarda da inovação, mas autoridades municipais não conseguiram levar muitos residentes a aderir. Agora parece que o município chegou a uma encruzilhada. As empresas insistem que veículos são seguros, mas se não conseguirem convencer a população disso, terão que lutar para permanecer nas ruas.